Índia agora está a vir o homem do momento. We delivered the mother of all deals. I'm also, again, an overseas Indian citizen. Yet we inherited a policy from the previous government, not of engagement with China, but hiding away and sticking their heads in the sand. Of course we should engage with other countries, even hostile ones, but we need to do so with our eyes open and from a position of strength. It's finally happened. After 11 months of discussions, after 6 rounds of talks, and after countless threats and tariffs, India and the United States finally have a trade deal. It was announced yesterday by US President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi. Both leaders spoke on the phone last night. Afterwards, they revealed the big news. Now, we've been tracking these talks since they began. They started back in February last year. That's when Prime Minister Modi traveled to Washington. He and Trump set a fall deadline to strike a deal. That deadline came and went. Trump imposed more tariffs and piled the pressure. At one point, a deal looked almost impossible. But finally, the negotiations have worked. Tonight, we'll give you a full roundup of this deal. Who gets what are the big highlights, and what is still unclear. We'll start with the headline numbers. India faced 50% tariffs from the United States, 50% tariffs. That's 25% as retaliatory tariffs, plus another 25% for buying Russian oil. Wow. Tariffs. Trump has agreed to cut that down to 18%. So from 50%, tariffs are down to 18%. And this is good news for Indian exporters because the United States is India's largest export market in the world. We sell electronics, we sell textiles, gems, and medicines. The total exports are worth more than $80 billion, 80. Until now, they faced 50% tariffs, but going forward, they will face 18%. We don't have a detailed summary of this trade deal, but earlier today, the Commerce Minister briefed the media. So right now, there is only one confirmation from India, that tariffs are down from 50% to 18%. Beyond that, the government of India has not released any details. Though as always, Trump did. He listed out 3 promises that India has made. This is what Trump says, that these are the 3 promises that India has made as part of the trade deal. Number 1, no more Russian oil imports. Trump says Prime Minister Modi promised to stop buying energy from Russia. Instead, he has agreed to buy oil from the US and Venezuela. Remember, India has not confirmed or denied this claim. After almost 2 decades of negotiation, India and the European Union have now finalised a landmark free trade agreement. The European Union President, Ursula von der Leyen, described it as the mother of all deals, creating a market of 2 billion people. While New Delhi and Brussels are both hoping that this pact will help shield against challenges from the world's 2 biggest economies, the United States and China. Well, here's a little then from that European delegation speaking earlier on today in New Delhi. We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, 2 giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations. On trade, on security, on people-to-people ties. I'm the president of the European Council, but I'm also, again, an overseas Indian citizen. E Antônio Costa ali a mostrar o seu passaporte indiano, com orgulho ali. Olha aqui, eu sou presidente do Parlamento Europeu, eu também tenho muito orgulho de ser indiano. E aí, com o passaporte indiano na mão. Mas isso é um grande negócio. Simplesmente, os indianos agora vão poder ter mais facilidades em entrar na União Europeia, vice-versa. Quer dizer, os europeus sempre tiveram. Mas pronto, vai haver ali muitos negócios e estamos a falar de 1 ponto, não sei quantos trilhões já. 1 trilhão e tal. Isso é um negócio gigantesco mesmo. Aliás, é o maior negócio já feito, né? Aí temos também agora os Estados Unidos também a fechar o negócio também com a Índia. E vamos ter agora
a Índia como a terceira potência daqui a nada, mais uns 2 anos, 3 anos, a Índia vai ser a terceira potência, tipo, é inevitável. E a quantidade de engenheiros que os indianos têm, eles podem construir aquele país ali em 10 anos e estar a rivalizar ali com a China, como eles são os dois países que têm a maior população do mundo. Só a Índia e a China é quase 1/3 da população mundial. 1/3, não, 1/4 da população mundial quase. Então, é muita gente. Muita gente. E isso todo mundo agora vai correr para fazer negócios com a Índia, com a China. Com a China já fazem muito, mas com a Índia vai ser a segunda potência agora que está a vir. Quando a China já ultrapassou em termos de produto interno bruto, de PIB, já ultrapassou os Estados Unidos. Agora a China, a Índia, daqui a mais 10 anos vai ultrapassar também os Estados Unidos em termos de PIB. Porque é muita gente e está a crescer a uma velocidade gigantesca. Isso é bom para a Europa, porque eles vão poder vender os carros, os BMWs, Audis, Mercedes. Então a economia da Europa, apesar de estar numa situação difícil, eles, através da Índia e da China, desses países emergentes que estão aí com todo o vapor aí a virem, vai estar bem, porque eles ainda vão conseguir continuar a consumir os produtos europeus. Isso é excelente. Isso é um grande negócio para a Europa. A União Europeia vai ganhar muito com esse negócio com a Índia e vamos ver para ser outros negócios também com a China e outros negócios com o Mercosul. Eu acho que a Europa ainda vai continuar. A Europa é possível que ainda dê a volta, porque tem que adotar mais a tecnologia, porque estão muito atrás no que tem a ver com a tecnologia com todos esses países. Até a China, a Índia, que lá vai ultrapassar a Europa em termos de tecnologia. Eles estão a avançar muito, principalmente no que toca a ver com o espaço, né? Estão já com bastante trabalho ali nessa área espacial, então vamos ver como é que o mundo vai ser daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Vai ser um mundo totalmente diferente do que estamos a ver hoje. O que é incrível, podemos assistir isso tudo, correr bem, assistirmos toda essa evolução do mundo. Espero que esteja por bem, que não venha aí uma terceira guerra mundial, porque normalmente quando a malta entra em desespero, o que fazem é criarem guerras, principalmente os políticos. Temos o caso aí da Inglaterra. A Inglaterra não era para sair da União Europeia, mas por causa de um maluco chamado David Cameron. Se for eleito, ele vai fazer o referendo para ver se saiam ou se continuam na União Europeia. Ganhou a eleição, fez o referendo. Ele até achava que não iam sair, pedir para sair. Mas aconteceu que pediram mesmo para sair da União Europeia. E agora a Inglaterra está isolada do mundo. Mas pronto, agora eles têm que criar novos laços com a União Europeia, criar novos laços com a Índia, com os Estados Unidos, que vai ser ali muito difícil com o Trump. Mas tem que criar laços com todo mundo para poderem ter um país a funcionar como deve ser. Não dá para se isolar no mundo em que estamos, apesar da globalização começar a diminuir, mas ao mesmo tempo precisamos de globalização. A globalização é que vai fazer o mundo sair da pobreza, que 90% da população do mundo ainda vive abaixo do que aquilo que devia ser o ideal para ter uma vida boa. Então, tem que se ter a vida boa em todo lado, mas pronto, vai se levar ainda muito tempo. Vamos lá. Thank you, Mr. Speaker. With permission, I'll update the House on my visit last week to China and Japan, where we delivered for the British people. Mr. Speaker, with events overseas directly impacting on our security and the cost of living, I made it a founding principle of this government that after years of isolationism, Britain would face outwards once again. This was... O primeiro-ministro inglês que foi à China fazer negócios aí depois
8 anos que nenhuma visita de Estado aí, algum primeiro-ministro fez. Basicamente, deixaram a China aí e estavam confiantes nos Estados Unidos. Mas agora que o Trump deu as costas para todo mundo, até para o seu parceiro principal, que é a Inglaterra, o primeiro-ministro foi obrigado a ir à China fazer negócios. Strengthening our US relationship with our world first trade deal, resetting our relationship with the EU, striking a groundbreaking FTA with India, and now todo mundo agora está fazendo negócio com a Índia também, e negócios gigantescos. our ties with China to put this relationship on a more stable footing for the long term. Mr. Speaker, China is the second biggest economy in the world, including Hong Kong. China é a segunda maior potência, It's our third biggest trading partner. And it is an undeniable presence in global affairs. Wow. It would be impossible to safeguard our national interests without engaging with this geopolitical reality. Sim, sem dúvida. É uma realidade. Não dá para ignorar a China e fazer a política sem a China. É quase impossível, principalmente quando tens um país como a Inglaterra, que todos os negócios quase passam por lá. Ainda, apesar de já não ser o império que foi no passado, continua a ter muito poder financeiro, se não chega a ser superior a Nova York. Yet we inherited a policy from the previous government, not of engagement with China, but hiding away and sticking their heads in the sand. While our allies developed a more sophisticated approach, they let the UK fall behind. We became an outlier. Of my three predecessors, none held a single meeting with President Xi. For 8 years. Como ele está a dizer, há 8 anos que os seus antecessores, os ex-primeiros-ministros, não visitavam a China. Tem que criar laços com a China. É inevitável no mundo hoje, especialmente para essas potências ou médias potências agora. No British Prime Minister visited China. 8 years of missed opportunities. Meanwhile, Mr. Speaker, over that period, President Macron visited China 3 times. Ele disse que durante esse período de 8 anos, o presidente Macron visitou a China 3 vezes. 3 vezes que ele fez visita à China. German leaders 4 times. Olha, os alemães ainda foi mais. Os líderes alemães, os chanceleres foram lá 4 vezes em 8 anos. The Canadian Prime Minister was there a few weeks ago. Sim, o primeiro-ministro canadiano também, há poucas semanas, também esteve lá. Esse mesmo quer mudar tudo para a China. Então a China vai começar a ser um novo player. Não sei se vai substituir os Estados Unidos por completo, mas muitos países vão começar a comprar, a usar muitas tecnologias chinesas, apesar de tudo que sabemos, né? Aquilo vai ser usado também para vigiar Chancellor esses Merz países. and President Trump are both due to visit shortly. In this context, refusing to engage would be a derelict... Order! As discussões do Parlamento da Inglaterra é outro nível, outra coisa. You withdraw it. Thank you. Can we calm it down, because I'm sure you'll be wanting to catch my eye. And I would like to hear what you're going to say, so let's not ruin the opportunity. Prime Minister. Mr. Speaker, in this context, refusing to engage would be a dereliction of duty, leaving British interests on the sideline. And incredibly, some in this House still advocate that approach. But, Mr. Speaker, leaders do not hide. Instead, we engage. And we do so on our own terms, because, like our allies, we understand that engagement makes us stronger. Mr. Speaker, protecting our national security is non-negotiable. We're clear-eyed about the threats coming from China in that regard, and we will never waver in our efforts to keep the British people safe.
That is why we've given our security services the updated powers and tools that they need to tackle foreign espionage activity wherever they find it. Olha aí, espionagem. Eles estão a construir uma nova embaixada ali perto do MI6. Aquilo, preparem-se aí, todos os segredos aí dos serviços secretos, né? Vai tudo parar na mão dos chineses agora. And tackle malicious cyber activity as well. But the fact is, Mr. Speaker, we can do two things at once. We can protect ourselves whilst also finding ways to cooperate. And it was in that spirit that we made this visit. I had extensive discussions over many hours with President Xi, Premier Li, and other senior leaders. The discussions were positive and constructive. Sim, ele fez essa visita, mas a forma que foi recebido na China, pai, não foi aquela coisa como antigamente, né? Grã-Bretanha. Foi uma coisa como um país qualquer, quase. Foram recebidos assim de uma forma um bocadinho abaixo do nível que costumam receber os grandes líderes. Se calhar também tem a ver com o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro assim que tem aquele carisma, então o tratamento vai ser também diferente, dependendo da pessoa que é. Tipo. We covered the full range of issues, from strategic stability to trade and investment, opening a direct channel of communication to deliver in the national interest, enabling us to raise frank concerns about activities that impact our national security at the most senior levels of the Chinese system. We agreed to intensify dialogue on cyber issues, and we agreed a new partnership on climate and nature. Olha, os deputados toda a vida, porque Getting much needed global leadership on this vital issue. And Mr. Speaker, I raised a number of areas of difference which matter deeply to this country. I raised the case of Jimmy Lai and called for his release, making clear the strength of feeling in this House. Those discussions will continue. And my right honourable friend, the Foreign Secretary, is in touch with Mr. Lai's family to provide further briefing. I raised our human rights concerns in Xinjiang and Tibet. We discussed Taiwan, wider regional stability, Iran and the Middle East. I called on China to end economic support for Russia's war effort, including companies providing dual-use technologies. And I urged them to use their influence on Putin to push for the much-needed ceasefire in Ukraine. And, Mr. Speaker, falou também com o presidente Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia, para ajudar os russos para que essa guerra termine o mais breve possível. Ele está a fazer o seu trabalho, como primeiro-ministro, está a ajudar a tentar pegar a Grã-Bretanha, UK, levá-lo para o mundo, tipo, não se isolarem mais, principalmente do parceiro principal, que vai ser nos próximos anos, se calhar, o grande líder mundial, que é a China. Vai tentar reforçar os laços, não depender só dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, o Trump já disse, a América em primeiro lugar, então o mundo mudou, a geopolítica mudou, estamos a viver agora a terceira ordem mundial, então tem que se criar laços com todo mundo, não podemos só criar só com um. Pronto, vamos lá ver nos próximos anos o que é que vai ser do UK, do Reino Unido, porque está numa situação muito complicada, está a sair muitas pessoas que têm bastante riquezas por causa de todas as políticas aí. E os Estados Unidos também não está nem por aí, virou praticamente as costas dos parceiros todos. Quer se afastar o máximo de tudo que tem a ver com o mundo e focar-se mais só em si. E o Reino Unido, pronto, perdeu o poder que tinha, já não é aquela potência mundial que era. Vamos ver nos próximos anos o que vem aí do Reino Unido, mas vai ser muito difícil conseguirem
saírem dessa, porque já não fazem parte da União Europeia e estão isolados. Estão numa situação em que vão ter que depender de alguém, ou da China, ou dos Estados Unidos. Já dependem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos virou as costas, agora tem que depender da China em muitas coisas. Só que, vamos ver, é tanta coisa que não dá para saber o que é que vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, porque é tudo muito volátil, tá? As coisas estão sempre a mudar. É por isso que eu tenho que escrever aí no Volátil Mídia e acompanhar também comigo. Vamos aprender daí juntos como é que funciona a política, a economia. Secretary, the entire business community thinks he's a joke and doesn't know what he's talking about. So, as I was saying, of course we should engage with other countries, even hostile ones, but we need to do so with our eyes open and from a position of strength. And that requires a Prime Minister and a government that puts our national interest first. Sim. O UK foi lá numa posição mesmo de muito fragilidade, né? Muito frágil no momento, então os chineses eu acho que não foram bem recebidos assim na China, não foram tão bem recebidos. Mas pronto, tem que se insistir na parceria agora boa com a China. Vamos ver como é que vai ser. Esse primeiro-ministro tem um grande trabalho aí para fazer na Inglaterra, se não se demitir ou lhe demitirem, porque já aconteceu tantas vezes nesses últimos anos, aí toda hora trocarem de primeiro-ministro, de ministros, que a Inglaterra está a passar por um momento muito difícil. Vamos ver como é que se saem.